Para terminar de falar sobre o tema do discernimento dos espíritos, então hoje nós vamos conhecer todas as regras de Santo Inácio que foram mencionadas ontem, não? Mas só que, como ia ficar muito longo o sermão, o padre repartiu em dois, não? Mas para que entendamos bem o que o santo, iluminado pelo Espírito Santo, quis nos ensinar, não? Essas regras que lhes ensino hoje, e mencionei ontem também, foram dadas pela mesma Virgem Nossa Senhora Santo Inácio. Ele fez um retiro, ele era soldado, não? Quando ele se converte no hospital, porque ele estava numa batalha dos espanhóis contra os franceses fizeram um favor imenso, que salvou a alma de Santo Inácio e muitas outras. Foi dar um tiro de canhão bem na perna dele. Essa foi a maior graça que os franceses obteram do céu para Santo Inácio. Então ele vai para o hospital e acontece que ele era um cavalheiro e queria ler livros de cavalaria. Deram todos, ele era um leitor muito assíduo, então ele leu tudo que tinha e pediu mais e falaram, não tem mais. Aí deram umas vidas de santo para ele, como ele não tinha o que ler, ele leu, e aí ele falou, se eles conseguiram ser isso, eu também tenho que conseguir. Aí começa a conversão dele. Mas como era um homem um pouco vaidoso, quando consertaram a perna dele, ela ficou torta. Então ele mandou quebrar de novo e consertar para ele não ficar manco, não. E aí levou mais tempo no hospital e deu para ler um pouquinho mais. A Deus, ele virou o que ele virou. Então depois que ele sai dessa vida mundana, vamos chamar assim, e então ele faz uma peregrinação até a Catalunha, visitar Nossa Senhora do Monte Serrat, uma imagem milagrosa muito antiga que ali se encontra até hoje, graças a Deus, e deixa a espada dele para Nossa Senhora como cavaleiro, e ele vai para Manresa, algo assim se pronuncia esse nome, e ele faz um retiro, onde o diabo vai tentá-lo muitíssimo, e também Nossa Senhora aparece para lhe proteger e ensina o retiro de Santo Inácio dos 30 dias. Ela que entrega a ele esse retiro. E dentro desse retiro estão essas regras. Então é um presente vindo do céu mesmo para que nós não nos deixemos enganar pelas nossas confusões do nosso espírito ou do demônio. Então são regras de ouro vindas do céu. Então, para entender melhor, o padre vai ler uma por uma. A primeira, aqui está, regras para de algum modo sentir e conhecer as várias moções que se produzem na alma, as boas para as aceitar e as más para as rejeitar. A primeira regra, as pessoas que vão de pecado mortal em pecado mortal costuma normalmente o inimigo propor-lhes prazeres aparentes, fazendo com que imagine deleites e prazeres sensuais, para que mais se conservem e cresçam nos seus vícios e pecados. Com tais pessoas, o bom espírito usa de um método oposto, punge-lhes, remorde-lhes a consciência pela cinderese da razão. Aqui a cinderese é uma faculdade natural de julgar com retidão. Então a pessoa que está no pecado, o Espírito de Deus vai lhe colocar horror, terror e pavor. E o diabo vai falar não, e vai oferecer mais imagens, mais ocasiões. Ele vai ser muito bondoso, com aspas, daqui até as Cordilheiras dos Andes. Uma bondade falsa, porque ele quer enganar os maus sendo bons, e com os bons ele é o que ele é, crudelíssimo. A segunda regra, nas pessoas que vão se purificando intensamente dos seus pecados e caminham no serviço de Deus Nosso Senhor de bem a melhor, o bom e o mau espírito operam em sentido inverso ao da regra precedente. Ou seja, aqueles que estão progredindo, o bom espírito vai tratá-los bem, com consolações, com inspirações boas, e o mau espírito vai tratá-los mal, oferecendo coisas ruins. Por quê? Porque ele está progredindo de bem a melhor.
É próprio do bom espírito dar-lhes coragem, forças, consolações e lágrimas, inspirações e paz, facilitando-lhes o caminho e desembaraçando-o em todos os obstáculos para as fazer avançar na prática do bem. Mas isso daqui não quer tirar, de modo algum, algumas aridezes, algumas coisas árduas que continuam sendo difíceis na vida espiritual. Mas só que a alma sente uma paz, mesmo com as dificuldades, porque o bom espírito vai como que mitigando um pouco o ardor do caminho da salvação. Mas o espírito das trevas vai colocar um monte de obstáculos, muitíssimos, porque sabe que aquela alma está indo de bem a melhor. Ele é inimigo do avanço espiritual das almas. Terceira regra, a consolação espiritual. Chamo consolação, diz o santo, quando na alma se produz alguma moção interior, pela qual ela vem a se inflamar no amor do seu Criador e Senhor, e consequentemente, quando a nenhuma coisa criada sobre a face da terra pode amar em si, senão no Criador de todas elas. Do mesmo modo, quando derrama lágrimas que a movem ao amor do seu Senhor, seja pela dor dos seus pecados, ou por causa da paixão de Cristo nosso Senhor, ou por outras coisas diretamente ordenadas ao serviço e louvor dele. Finalmente, chamo consolação a todo aumento de esperança, fé e caridade, e a toda alegria interior que eleva e atrai a alma para as coisas celestiais e para a sua salvação, tranquilizando-a e pacificando-a em seu Criador e Senhor. Ou seja, em outras palavras, todos os bons sentimentos causados pelas coisas de Deus, tanto as sagradas em si mesmas como os sacramentos, nossas orações, nossas práticas de piedade, mas também por outras coisas nobres que nos unem a Deus, as virtudes, fazer um ato de caridade e etc. Todas as coisas boas. Então, a alma sente um gozo, pode chorar, né? Não é um sentimentalismo barato estar, não sei, ajudar um pobre por amor de nosso Senhor, hein? Ele disse, né? Quem desse de comer e vestir a um desse, a ele o vestiu. E pensar nessa frase, imaginar que por um instante vestimos nosso Senhor pela caridade, de uma roupa dada a um desnudo, ou a comida a um faminto, e chorar, não é pouca coisa isso. E chorar por ver que fizemos algo e fizemos a nosso Senhor, porque Ele disse, todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Bom, essas lágrimas não são lágrimas baratas, mas só que procede do quê? Da caridade fraterna, do cumprimento de uma recomendação do Santo Evangelho e pode emocionar as almas. Agora, o que o santo está ressaltando? Que todas essas coisas de Deus, causadas alegrias, consolos, gozos por fazê-las, devem nos unir mais e mais a nosso Senhor. Essa é uma sutil diferença. O espírito humano vai fazer somente por sentir gozo e prazer, porque tem coisas da nossa fé que podem ser prazerosas para alguma outra alma. Alguém pode ter o gozo de fazer uma peregrinação ou de fazer uma oração tal ou qual, mas só que não vai se unir mais a Deus por esse gozo. Mas o santo está dizendo que consolação espiritual é algo de Deus, feito por Deus, e este gozo e esta paz nos une mais intensamente a Deus nosso Senhor. E sempre vai tranquilizar a alma, pacificá-la em quem? Em Deus nosso Senhor. Então é um gozo que vem de Deus, une a alma a Deus, prende a alma a Deus e em Deus a alma tem o seu repouso. Quarta regra, a desolação espiritual. Diz o santo, chamo desolação todo o contrário da terceira regra, ou seja, tudo que acabamos de ler até aqui, da regra anterior, esta vai ser o contrário. Como escuridão da alma, perturbação, incitação a coisas baixas e terrenas, inquietação proveniente de várias agitações e tentações que levam à falta de fé, de esperança e de amor, achando-se a alma toda preguiçosa, tíbia, triste e como que separada do seu Criador e Senhor. Porque assim como a consolação é contrária à desolação, assim os pensamentos provenientes da consolação são opostos aos provenientes da desolação. Então nós vamos ver que existe um espírito contrário ao outro. Deus ilumina, o espírito das trevas é trevas, apaga. Deus consola, o espírito das trevas vem, dá uma surra e bate e judia.
Agora Deus judia, corrige, aflige, castiga, o espírito das trevas vem e faz carícia. Sempre vai ser o contrário, hein? Deus planta, o diabo arranca. Deus arranca, o diabo planta. E fica neste espírito contrário. Não são parecidos, não são diferentes, são opostos, são contrários. Isso é bem importante para não nos deixarmos enganar pelas, às vezes, sutilezas. Mas, em realidade, sutilezas que não são tais, porque às vezes são bem grotescas mesmo. Quinta regra. No tempo da desolação, diz o santo, não se deve fazer mudança alguma, mas permanecer firme e constante nos propósitos e determinações em que estava no dia anterior a esta desolação ou nas resoluções tomadas antes no tempo da consolação. Porque, assim como na consolação é o bom espírito que nos guia e aconselha mais eficazmente, assim na desolação nos procura conduzir o mau espírito, sob cuja inspiração é impossível achar o caminho que nos leve a acertar. Isso é impressionante. Se estamos afligidos pela desolação espiritual, movidas ao que? O espírito das trevas tentando atirar o gosto das coisas de Deus, uma perturbação, uma tentação, seja o que for, vinda dele ou de nós também, nós não podemos mudar nossos bons propósitos. Por quê? Porque estamos num tempo bem turbado, bem de aflição, e nesse momento nós só podemos tomar uma decisão errada. É igual quem está movido por uma grande paixão de ira e vai tentar consertar as coisas. Ele vai cometer injustiças, tem que deixar a poeira baixar, tomar uma água, refletir um pouco e depois vai entrar em ação. É assim que deve ser feito. Bom, durante este período de aflições do espírito das trevas ou do espírito humano que também se rebela contra Deus, não se deve mudar nada na nossa vida espiritual, porque, diz o santo, é impossível achar o caminho que nos leve a acertar. Ou seja, na desolação, fazer mudança, o erro vai ser a regra e o naufrágio vai ser a consequência inevitável de quem mudar as suas coisas espirituais por estarem desolados. Por exemplo, num tempo de desolação, as orações mais habituais se fazem tediosas, porque é uma desolação. Então a alma vai dizer assim, olha, hoje eu acho que eu não vou rezar o meu rosário, o meu terço. Eu vou rezar depois. Então o tédio vai fazer com que ele seja rezado a duras penas ou não seja, porque nós tiramos da nossa regra que tal hora é hora de rezar o terço, se ajoelha, reza, e se é agradável, se é penoso, se chegando na Salve Rainha está tudo resolvido, depois de dar as voltas que devemos dar para completar os mistérios do Santo Rosário. Acabou. E vamos ver que, se deixamos para depois, mudamos as coisas, nós vamos empobrecer a nossa alma, porque vamos deixar as coisas mais ricas, mais nobres, que nos fazem mais fervorosos no serviço de Deus. Sexta regra. Uma vez que na desolação não devemos mudar os primeiros propósitos, muito proveita reagir intensamente contra a mesma desolação. Por exemplo, insistindo mais na oração, na meditação, e examinar-se muito e aplicar-se em algum modo conveniente de fazer penitência. Quando o santo fala de oração aqui, nós não vamos jamais entender orações terço, novenas. Por quê? Porque ele fala, assim como Santa Teresa, ele chama oração mental, a meditação. Quando ele se refere em terço ou outras devoções, ele chama como tais, porque é uma oração, mas é vocal. Em realidade, o terço é a mistura das duas. Mas quando eles falam oração somente, eles estão falando da meditação. Por quê? Nós estamos falando da vida espiritual. Tem práticas de oração, independente da nobreza dessas orações, hein? Longe de mim que Deus não permita que eu fale mal do Santo Rosário, não é isso. Jamais tem essa intenção. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. É possível uma pessoa rezar mal o terço ou o rosário e o pecado conviver junto com o terço e o rosário, porque é mal rezado, obviamente. É possível, infelizmente é possível, uma pessoa fazer a via sacra
depois de todas as 14 estações que são realmente raios de graça para a alma sair do pecado, mas ela continuava vivendo no pecado. Infelizmente é possível. É possível, desde assistir ou rezar a Santa Missa e o pecado conviver junto, é possível. Infelizmente é possível. Mas só que a meditação e o pecado, os dois não é possível que caminhem juntos. Por quê? Vimos nesses dias de meditação que o homem exercita a sua inteligência, a sua vontade. Então, ele vai realmente diante de Deus se conhecer e vai ficar nu na presença de Deus. Na oração vocal, o problema não está nessas devoções, hein? O problema está em nós. Nós podemos somente deixar restrito, limitar a nossa missa, a via sacra e o terço aos nossos lábios, ou aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. E não alcança o coração do homem, porque está fechado. Então, por isso, muitas dessas devoções, não que elas sejam fracas, nada disso, são onipotentes, porque todas elas vieram de Deus. Mas só que a meditação é impossível limitar aos olhos, aos ouvidos e à boca. Porque se for assim, não é meditação. É uma leitura, é ouvir um texto, é ouvir falar de um tema, mas não é meditação. Então, por isso Santa Teresa dizia que quem fizesse 15 minutos de oração mental, meditação, ele tarde ou algum momento deixaria o pecado, porque não pode viver pecado e meditação juntos. E ela diz que quem não faz, não precisa nem de um demônio para lançá-la no inferno, a pessoa se lança sozinha, porque muitas dessas devoções mal feitas fazem com que convivam à sombra de semelhante poder que é o Santo Rosário, a Santa Missa, a Via Sacra, viva ali à sombra o pecado. Então, o santo sempre que falar oração, ele se refere à meditação. E se ele se referir a outra oração, ele vai chamá-la pelo nome, Rosário, Terço, mesmo que Santa Teresa faz assim também. Então, se deve rezar mais neste momento da desolação. Se a minha oração de 15 minutos de meditação foi penosa, coloque mais 5 minutos. A tentação é qual? Deixar os 10, reduzir, mas sempre aumentar. Temos que obrar em conformidade contrária ao que oferece o nosso espírito no momento da desolação. Sétima regra. O que está em desolação, considere como o Senhor, para o provar, o deixou entregue às suas potências naturais, a fim de resistir aos diversos impulsos e tentações do inimigo, porque pode resistir-lhe com auxílio divino que nunca lhe falta, embora não o sinta distintamente, por lhe ter tirado o Senhor o seu muito fervor, o grande amor, a graça intensa, restando-lhe contudo a graça suficiente para a salvação eterna. Ou seja, Deus nunca tira a graça da alma para que ela vá para o inferno. Não. A graça foi tirada porque nós expulsamos Deus da nossa alma. Mas Deus, mesmo sendo maltratado, judiado nesse caso, ou quando Ele tira os consolos espirituais da alma, Ele sempre está assistindo a alma com tudo necessário para a sua salvação. Então, nunca, jamais temos lugar para o desespero. Nunca. Isso não é católico. O desespero é um pecado gravíssimo, porque ele vai contra a virtude da esperança, que é esperar os auxílios que vêm do céu. O homem é infiel. Isso é tão claro como um dogma de fé da nossa religião. O homem é infiel, mas Deus jamais é infiel. E quando se desespera, o homem não está se desesperando porque ele foi infiel a Deus. Ele também acha que Deus não vai ser fiel porque nós fomos ou somos infiéis. Este é o desespero. Não há salvação, não há uma âncora, não há um porto seguro, não há um apoio. Ou seja, isso é o desespero. E isso é próprio do espírito das trevas. Por isso este mundo, por exemplo, é o mundo do desespero, hein? As pessoas se desesperam, por isso é um mundo suicida, que as pessoas perdem o sentido da vida. Por quê? Porque não tem esperança em nada e ninguém. Então, nós como filhos de Deus, apesar de rebeldes, uns mais, outros menos, uns fiéis mais, outros menos, o espírito das trevas coloca desespero.
E esse desespero realmente é gravíssimo, porque vai contra a fé. A virtude da esperança, ela vive da fé. Por isso, cremos e esperamos em Deus. Então, aqui, Deus sempre dará graça suficiente para a salvação das almas. Então, nunca haverá, por terrores que se passa, nunca haverá lugar para o desespero. Nunca, jamais. 8ª regra. O que está em desolação, esforce-se por se manter na paciência, virtude oposta às aflições que lhe sobrevêm, e pense que bem depressa será consolado, empregando contra tal desolação as diligências explicadas na 6ª regra, que já falamos. 9ª regra. 3 são as causas principais da desolação. Então, a desolação tem 3 causas. Primeiro, a nossa tibieza, preguiça e negligência nos exercícios de piedade. Por exemplo, aqui quando ele fala exercício de piedade, vai entender as nossas novenas, rosários, vias sacras, meditação também, todas essas coisas de oração. Mas quando ele falar oração, vamos ter que entender a meditação de modo bem específico. Então, quem é tíbio, preguiçoso, negligente nas orações em geral, tende a ser realmente desolado. Em segundo lugar, primeiro, a nossa tibieza, preguiça, negligência e exercício de piedade afastam de nós, por culpa própria, a consolação espiritual. Em segundo lugar, para mostrar-nos quanto valemos e até que ponto somos capazes de avançar no serviço e louvor de Deus, sem tanta recompensa de consolações e maiores graças. E em terceiro lugar, para nos ensinar e fazer conhecer em verdade, sentindo interiormente, que não depende de nós conseguir ou conservar uma grande devoção, o intenso amor, lágrimas, nem qualquer outra consolação espiritual, mas que tudo isso é um dom e uma graça de Deus nosso Senhor. E é também para que não façamos ninho em casa alheia, permitindo que o nosso espírito se exalte com qualquer movimento de orgulho ou vanglória, atribuindo a nós os sentimentos da devoção ou outros efeitos da consolação espiritual. Então o santo está dizendo, Deus permite para mostrar-nos que todo o bem, toda dádiva vem lá de cima. E também para que nós não tenhamos o perigo de fazer um ninho em casa alheia, ou seja, vamos residir no consolo por soberbo ou vanglória? Não. Então, nosso Senhor nos tira este perigo enviando algumas desolações. 10ª regra. Quem está em consolação, preveja como se há de portar no tempo da desolação, que depois virá, tomando novas forças para esse tempo. Então, no tempo da consolação, as almas devem preparar-se para o tempo da aflição e do desconsolo. 10ª regra. Quem está em consolação, procure humilhar-se e abater-se tanto quanto possível, lembrando-se de quão pouco é capaz no tempo da desolação, quando privado desta graça ou consolação. Pelo contrário, quem está desolado, lembre-se de que muito pode com a graça que lhe basta para resistir a todos os seus inimigos, procurando forças em seu Criador e Senhor. 12ª regra. O inimigo procede como uma mulher, sendo fraco quando lhe resistimos e forte no caso contrário. Pois é próprio da mulher, quando disputa com algum homem, perder a coragem e pôr-se em fuga, quando este lhe resiste francamente. Pelo contrário, se o homem começar a temer e a recuar, cresce sem medida a cólera, a vingança e a ferocidade dela. É o exemplo do santo, hein? Depois vai vir a lei de Maria da Penha e vai ter que prender Santo Inácio. Não é violência entre homem e mulher, isso é uma estupidez e entre nós não existe, graças a Deus, hein? Mas é uma questão de resistir. Isso é muito simples e não precisa mais detalhes, porque é a constituição feminina e a constituição masculina que ele está se referindo. Não que ele fosse um machista e nada dessas coisas. Isso é a simples realidade. Do mesmo modo, é o próprio do inimigo enfraquecer-se e perder o ânimo, retirando as suas tentações quando a pessoa se exercita nas coisas espirituais e enfrenta sem medo as suas tentações, fazendo diametralmente o oposto. Ou seja, o diabo, ele vive dos medos que se tem dele.
tampouco vamos virar todos exorcistas e ficar desafiando o diabo, hein? Isso daí é outra estupidez, é temerário. Ele é um anjo e nós somos homens, mas pela graça de Deus, nós somos infinitamente mais poderosos do que o diabo, porque ele não tem graça de Deus, ele só tem desgraça. Ele é um espírito infeliz, maldito e derrotado. Então a fúria do diabo é a fúria de um invejoso. A mesma coisa, que não tendo o que ele perdeu, ele não quer que tenhamos o que ele perdeu pela sua rebeldia, orgulho, soberba. Então ele é assim, eu não tenho, então não quero que ninguém tenha. Por isso ele anda a destruir a obra espiritual das almas. Porque ele é um invejoso. E ele é poderoso? Sim, porque ele é um anjo. Mas com a graça de Deus, nós somos maiores porque temos a vida de Deus em nossas almas. E o diabo não tem a vida de Deus no seu espírito. Ele perdeu isso, por isso ele virou diabo. Por isso ele virou demônio, porque ele perdeu. Então é verdade, não andamos desafiando aí o diabo, hein? Porque ele realmente é um anjo perigosíssimo, astucíssimo. Mas com a graça de Deus, nós não devemos ficar com medo e devemos resistir ao mal, porque a vida de Deus está em nós e quem poderá contra esta vida de Deus em nós? O diabo não pode. Ao invés de a pessoa que se exercita começar a ter medo e a perder o ânimo ao sofrer tentações, não há animal tão feroz sobre a face da terra como o inimigo da natureza humana na persecução de sua perversa intenção com tão grande malícia. Então temos que resistir virilmente ao diabo. 13ª regra. Também agem como um sedutor, se refere ao inimigo da nossa salvação, em querer ficar oculto e não ser descoberto. Seguramente se vê isso nos amores perigosos, não? Vamos imaginar um homem casado ou uma mulher casada, em que começa a ter um amor fora da sua esposa e do seu esposo. O que é a primeira coisa que começa? O segredo. Porque os amores perigosos, que aqui vem a ser um adultério, ele requer o segredo. Mesmo hoje que o homem vive descaradamente no pecado, o adultério começa com um segredo, hein? Uma amizade perigosa com uma mulher, quando se trata de um homem, e de um homem como se trata com uma mulher, hein? Com nobilíssimas intenções. Pode começar assim. Mas então, como está um problema na intenção, aquelas nobrezas de intenção, de amizade, seja o que for, começa a acabar. E o pecado começa a aparecer. Mas a luz de uma tênue, mas num campo úmido e praticamente sombrio, como um fungo. Assim começa a nascer o pecado, no segredo da alma. Bom, então, nosso Senhor acaba com tudo isso quando acaba o segredo. Então se revela numa confissão, padre, tenho tal tentação, está tendo essa tal amizade. Às vezes ao dizer isso tudo acaba, hein? Tudo acaba. Porque o diabo só ia conseguir se ficasse no segredo. Mas como acabou o segredo? Porque disse para alguém, acabou. E às vezes a coisa foi longe demais, que não vai ser só dizer para dissipar este mal, vai ter que tomar providências um pouco maiores. Mas acabando o segredo, o diabo fica realmente perdido, porque aí ele trabalha no segredo, no oculto, querendo ficar sem ser percebido. Até o tempo que ele aparece, as coisas já são bem graves. Pois o homem corrupto, cita o santo, quando solicita por palavras para um fim mau a filha de um pai honrado ou a mulher de um bom marido, quer que as suas palavras e insinuações fiquem em segredo. Ao contrário, muito se descontenta quando a filha revela ao pai ou à mulher ao marido suas palavras sedutoras e intenções depravadas. Pois facilmente conclui que não poderá levar a termo o empreendimento começado. Aí o que vai dizer o santo? Da mesma forma, quando o inimigo da natureza humana apresenta suas astúcias e insinuações à alma justa, quer e deseja que sejam recebidas e guardadas em segredo. Mas, quando a pessoa tentada as descobre a seu bom confessor ou outra pessoa espiritual que conheça seus enganos e malícias, isso lhe causa grande pesar, porque conclui que não poderá realizar o mal que começara, uma vez que foram descobertos seus enganos evidentes. Esta regra deve estar escrita
nos espelhos de nossas casas, hein? É uma regra importantíssima. A 14ª regra. Procede também como um caudilho, para vencer e roubar o que deseja. Pois assim como um capitão ou comandante de uma tropa, acompanhado e examinando as forças ou disposição de um castelo, ataca-o pelo lado mais fraco, da mesma maneira, o inimigo da natureza humana, rondando à volta de nós, observa de todos os lados nossas virtudes teologais, cardeais e morais, onde nos encontra mais fraco e mais necessitados quanto à nossa salvação eterna, por ali nos combate e nos procura tomar-nos. E depois dessas regras, são 14, o santo dará mais algumas para que as pessoas possam discernir em outro aspecto. Aqui é o discernimento dos espíritos propriamente dito, não? E vamos somente citá-las. Primeira regra, é próprio de Deus e de seus anjos, em suas moções, da verdadeira alegria e gozo espiritual, tirando toda tristeza e perturbação que o inimigo costuma causar. Deste é próprio combater esta alegria e consolação espiritual, com razões aparentes, sutilezas e frequentes ilusões. Aqui ele se refere ao discernimento dos espíritos propriamente. Segunda, somente Deus pode dar consolação à alma sem causa precedente, porque é próprio do Criador entrar e sair, causar nela emoções, levando-a toda ao amor à sua divina majestade. Diz o santo, digo sem causa, isto é, sem nenhum prévio sentimento ou conhecimento de algum objeto pelo qual venha tal consolação, mediante seus atos de entendimento e vontade. A terceira regra, como causa podem consolar a alma tanto o bom espírito como o mal, mas para fins contrários. O bom espírito para proveito da alma, para que cresça e suba de bem a melhor, o mau espírito para o contrário, e posteriormente para arrastá-la à sua perversa intenção e malícia. A quarta regra é próprio do espírito mau, que se disfarça em anjo de luz, introduzir-se em conformidade com a alma devota e sair com proveito dele, isto é, suscitar pensamentos bons e santos, conforme a tal alma justa, e depois procurar pouco a pouco atingir seus objetivos, atraindo a alma a seus enganos secretos e perversas intenções. Isso aconteceu com um santo. Nesse retiro que ele fez e Nossa Senhora deu essas regras, apareceu para ele a Santíssima Trindade, de repente, e dizia assim, faça menos penitência, hein? Está fazendo muita penitência. E era o que ele necessitava fazer, porque como ele vinha daquele espírito mundano do cavalheirismo, dos cavaleiros, que eram bem mundanos mesmo, ele andava lendo romances, hein? E os romances, hoje, como ler uma coisa contra o sexto e nono mandamento, eram sujos. O que acontece? Ele tinha muitas imagens na cabeça, perturbação. E a penitência era a salvação para ele não cair no pecado. E aí aparece a Santíssima Trindade dizendo que não faça isso. Então ele percebeu que era o diabo e afasta, porque se ele obedecesse o conselho de não fazer penitência, ele ia cair no pecado. Deus não faz uma coisa dessa. Então ele vê aqui com o anjo de luz, o diabo ofereceu uma coisa boa, porque era um bom conselho dos excessos de Santo Inácio, mas qual era a consequência? Ele ia cair no pecado. Então, ter grande cuidado. O anjo de Deus, de luz, não faria uma coisa dessas. Quinta regra. Devemos atender muito ao curso dos pensamentos. Se o princípio, o meio e o fim são todos bons, inclinados inteiramente para o bem, é sinal do bom espírito. Ou seja, isso daqui é uma regra para escrever no espelho também. Quando nós temos um pensamento, seja bom ou ruim, se é ruim já sabemos que é péssimo. Agora, se é um bom pensamento, para que ele seja bom de verdade, diz o santo, o princípio, o meio e o fim do pensamento devem ser bons. Se entrar o mal no princípio, no meio ou no fim, é porque esse pensamento não é de Deus. É muito simples. Mas se a consequência dos pensamentos sugeridos termina em alguma coisa má, ou que distrai, ou que é menos boa do que a pessoa se propusera anteriormente fazer, ou enfraquece, ou inquieta e conturba, tirando-lhe a paz, tranquilidade, quietude que antes possuía, então é sinal claro de que provém do mau espírito, inimigo do nosso proveito e salvação.
Então Deus Nosso Senhor, Ele pode colocar pensamentos em nossas inspirações, o Santo Anjo da Guarda também, mas só que todas essas inspirações serão boas no princípio, no meio e no fim. Se tiver algum mal, não é de Deus. Sexta regra: quando o inimigo da natureza humana for sentido e reconhecido por sua cauda de serpente e pelo mau fim que induz, é útil para a pessoa que foi por ele tentada observar logo a sucessão dos pensamentos bons que lhe trouxe e o princípio delas. E como pouco a pouco procurou fazê-las descer da suavidade e gozo espiritual em que se encontrava, até levá-la à sua intenção depravada, para que, com essa experiência conhecida e notada, a pessoa se guarde para o futuro dos seus costumeiros enganos. Ou seja, percebemos um pensamento não de Deus. Como ele entrou na nossa alma, devemos anotar o procedimento. Foi tal coisa que me fez sentir tal pensamento. Porque o diabo tem um meio tradicional de obrar. Então ele vai obrar sempre do mesmo modo. Ele percebeu que tal alma por ali lhe entra. Então ele vai entrar por ali, hein? A porta dos fundos lá do sótão está aberta e ele vai entrar. Então tem que ter cuidado. Feche a porta e cuide, porque ele sabe onde conseguir uma brecha. É isso que o santo está dizendo. Assim então que o diabo, sem querer, para as almas boas, ele acaba fazendo com que elas sejam mais adestradas no combate espiritual contra ele próprio. Então ele acaba mordendo o próprio rabo, em definitiva, somente quando as almas estão com Deus, porque quando não estão com ele, nós sabemos o que acontece. Então deste mal é o bem que Deus tira. As almas que estão sofrendo poderão crescer muito se andam na prudência do discernimento dos espíritos. Oitava regra: só uma observação. Aos que procedem de mal a pior, o mesmo espírito os tocam de maneira inversa. A causa disso está em ser a disposição da alma contrária ou semelhante a esses espíritos, pois é contrária, entram com o espírito intrépido, sendo bem notadas e sentidos. E quando é semelhante, entram em silêncio, como em própria casa de porta aberta. Então, aqui o Espírito, o Santo vai falar de certa suavidade, né? Nos que progride de bem para melhor, o bom Espírito toca a alma doce, leve e suavemente, como a gota de água que penetra numa esponja. O mau Espírito toca com dureza, ruído e inquietação, como a gota de água que cai na pedra. Diferença de um e do outro. Então, oitava regra: quando a consolação é sem causa, embora não exista nela engano, por proceder unicamente de Deus Nosso Senhor, como se disse, contudo a pessoa espiritual de quem Deus dá tal consolação, deve com muita vigilância e atenção considerar e distinguir o tempo propriamente dito da atual consolação, do tempo seguinte que a pessoa continua ardente e favorecida com o benefício da consolação anterior, pois muitas vezes, nesse segundo tempo, a pessoa, por efeito dos próprios hábitos e em consequência das suas ideias e seus juízos, ou sob a inspiração do bom ou mau espírito, é levada a diversas resoluções e opiniões que não são dadas imediatamente por Deus Nosso Senhor. Por isso é necessário que sejam muito bem examinados antes de lhes dar inteiro crédito ou de serem postos em práticas. O que o santo está dizendo? Então tem uma brilhante ideia, uma luz incrível do céu vinda na minha cabeça. Antes de eu fazer aquilo que Deus me inspirou, eu tenho que examinar. Por quê? Porque o espírito humano pode pegar aquela moção, aquela luz e transformá-la em trevas. Por exemplo, alguém que até aqui ouviu, por exemplo, o Santo Inácio, que falávamos da sua penitência, vai depois do retiro fazer 30 dias de jejum e sem comer nada e vai se esconder no quarto e não querer sair para imitar Santo Inácio. Aparentemente isso vai ser uma ótima ideia, porque a gente está imitando um santo, mas na prática uma péssima ideia, porque nós não temos os 30 dias sem faltar com o dever de Estado, da caridade, da atenção devida a fazer uma coisa dessas. Então o espírito humano não enxerga que está sendo
está envenenando e está sendo realmente contrário ao Espírito de Deus. Mas como um santo fez, eu posso fazer. E não é bem assim que funciona. Ele teve o tempo, o momento, a graça e o lugar oportuno para fazer isso, sem faltar com nenhum dos seus deveres. Se nós tivermos o tempo, o momento oportuno e a graça de o fazer, bendito seja Deus, e assim deve ser feito. Pois então, todas as ações da alma, em definitiva, devem ser vigiadas profundamente, as más, para repeli-las, para exorcizá-las e evadre reto Satana. Mas as boas também, porque nós temos o poder maléfico de envenenar as luzes de Deus nosso Senhor, e de fazer as luzes de Deus nosso Senhor trevas em nós, pela imprudência, pelo desatino. E isso é possível, hein? Com o nosso espírito medíocre de mitigar o que Deus quer que seja rigoroso, ou com o nosso espírito exaltado, o que Deus pôs mitigado, nós queremos aumentar. Isso é comum, e isso realmente vai atrofiando a alma católica. Então, até aqui são as regras que o glorioso Santo Inácio nos dá para discernir. Isso não serve somente para coisas graves e grandiosas da vida, como a decisão de um estado de vida, como eu tenho que ser freira ou ser padre, vou me casar ou tal ou qual profissão. Também serve para isso, mas para os pequenos passos do dia a dia que vamos dando, hein? Como vamos repassar a educação dos filhos, por exemplo? Será se o meu critério, mesmo de correção, está movido pelo Espírito de Deus? Aplique essas regras. Será se a minha vida interior, minhas orações estão feitas, movidas pela luz lá de cima, para Deus somente estar com Ele? Apliquemos essas regras. Como está a minha vida religiosa? Como está a minha vida sacerdotal? Está bem? Não é porque eu me sinto bem que as coisas estão bem. Então, como que eu vou saber disso? Eu aplico essas regras. Essas regras vão mexer lá no fundo da alma, hein? E toda nódoa, todo lodo, pedra e coisa ruim que tiver no fundo da nossa alma vai sair. Mas apliquemos essas regras. Vai ser o filtro que vai deixar a alma pura, limpa, sem engano, sem falha, de ilusões ou desatinos, porque é a prudência que vem do Espírito Santo de Deus. Então, que nos conceda essa graça de sempre estar vigilantes. Por isso nosso Senhor disse, orai e vigiai. E o vigiai não é só estar atento aos sinais do tempo, para o fim dos tempos, sim, mas os finais dos tempos da nossa alma, que também vai ter um fim, a nossa vida mortal. Então não é só os tempos que estão realmente conturbados, mas também são as estações climáticas da nossa alma que não andam bem e mostra que um fim muito, muito perigoso se acerca, que é a condenação eterna. Então devemos estar vigiando e não deixar nenhum mal na nossa vida. Tudo que estiver errado deve ser extirpado. E quem nos dará esta graça? O Santo Espírito de Deus. Deus Espírito Santo, Maria Santíssima Nossa Senhora, que é a mestra da vida interior, em regras vindas do seu coração para salvar os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.